Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, este programa leva o número espetacular de Show Mais 2840. É impressionante. Tanto é que o ano que vem, conforme eu sempre digo e repito, para ficar bem marcante mesmo, em abril de 2019, nós estaremos completando 15 anos no ar. Muito bem, hein? Graças à participação de vocês aí de casa que tanto colaboram com a produção do nosso programa. Você pode fazê-lo hoje também, pedindo reprise, sugerindo tema, sugerindo convidado. Você pode fazê-lo pelo Facebook, é facebook.com/TV Mais ABC. Esse mais é por extenso, hein? É MAIS. Ou pelo tradicional www.tvmaisabc.com.br, o mais também por extenso. Vamos dar só mais um que está rolando aqui, ó, contato@tvmaisabc.com.br. O que importa hoje em dia, tanto para programa de televisão, quanto para programa de rádio, qualquer tipo de palestra, isso aqui é a interatividade. Hoje em dia está um espetáculo isso daí. A gente, por exemplo, pode estar sendo visto e ouvido em qualquer parte do planeta. Eu até gaguejo aqui que eu fico emocionado. É verdade. Do planeta Terra, gente. Como televisão, nós estamos indo, não é, aqui para a região do Grande ABC. Mas também a nossa imagem, tanto é que muitos e-mails que a gente recebe vêm da cidade de Ushuaia, marquem bem, Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Alguém foi para lá, levou os nossos endereços eletrônicos, alguém assistiu, porque tem muito hotelzinho pequenininho, hostel. Então, na portaria, sempre eles ficam com o computador lá assistindo a gente, porque o frio que faz lá, o negócio é assistir televisão. Hoje nós temos um tema altamente interessante, diferenciado, altamente tecnológico, altamente moderníssimo. Nós vamos falar sobre, nossa, eu não acredito, é a impressão 3D. O que é o 3D? Portanto, eu peço uma salva de palmas para o convidado desta noite, que é o Kleber Rampazzo, organizador da Expo 3D BR, sócio na 3DX Filamentos. Então, uma boa noite em 3D para você também. É tudo 3D agora. Boa noite também, Darcy. Obrigado pelo convite de estar aqui. Prazer é todo nosso, Kleber. Kleber, como primeira pergunta, e o nosso programa, como ele é didático e de uma linguagem simples, para a gente começar a entender os mais variados assuntos que rolam por aí, o que é a impressão 3D, afinal de contas? Bom, bem explicadinho. Algo simples. Né? Simples. É a fabricação por meio ou através de um modelo digital. Então, se você tiver um desenho digitalizado em 3 dimensões, você consegue fazer a impressão. A terceira dimensão, o que é? Frente, isso, são verso e lado. O tradicional seriam 2 dimensões no papel, né? Comprimento e largura. E aí você tem a altura. Quando você tem a altura, você tem o que eu costumo chamar de impressão de objetos. Tá. Então, são impressoras que é que nesse microfone objetos. aqui, por exemplo. É que nem esse microfone. Eu poderia desenhá-lo. Exatamente. Em 3D, no computador. Tá. E depois pedir para a impressora imprimir. E sai um irmãozinho dele igualzinho. Exatamente igual. Exatamente igual. No caso de plástico, se a gente usar... E qual é a tecnologia que é usada para essa impressão em 3D? Qual a tecnologia? Nós temos o quê? Uma impressora, né, que através de uma... Eu vou dar um exemplo aqui, vamos dizer, de um copo. Como é que a gente faz um copo em 3D? A gente primeiro desenha o copo. Primeiro desenho. Essa caneca aqui, por exemplo, a caneca do Show Mais, uma linda caneca, por sinal. Ela tem um fundo e ela tem as paredes laterais. Tá, e aqui? O fatiador, que é o software que converte um desenho em 3D para a linguagem da impressora, o que ele faz? É como se a gente fosse passar isso naquele cortador de frios, que faz várias camadas. Tá. Então imagine que ele vai fatiar isso aí em várias camadas. Horizontalmente. Isso. Ele vai fatiar em várias camadas. Depois que ele fatia, ele vai fazer um roteiro de cada uma dessas camadas. Ou seja, aquela camada mais baixa, ela é uma circunferência com preenchimento. Que é o tampão aqui embaixo. Que é o tampão embaixo. Então, podem ter 10, 20, 30 camadas só para fazer o tampão de baixo. Tá. A partir
Do momento que acaba o tampão embaixo, você passa a ter só as paredes. Aí ele começa a fazer só em volta da caneca. Ele que você diz é A impressora. A impressora. A impressora. A impressora. Então, o fatiador demonstra isso para a impressora. E a impressora Mas esse seria um desenho ou já seria a caneca materializada? A caneca sai da impressora materializada. E com que composição? O que ela tem? Ela não vai fazer uma caneca de cerâmica igualzinha a essa. Pode ser feito de cerâmica, tem impressoras que imprimem Então sai cerâmica. a irmã dela, gêmea. Pode sair. Só não vai, no caso, aí sair impresso, por exemplo. Né? É com o Show Mais, mas já vai sair ela inteira no formato que ela é. Nós estamos aqui falando basicamente de tecnologia com plástico, tá? Mas existe tecnologia também com cerâmica. Tá. Nós temos algumas peças aí, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Primeiro, nós precisamos dessa explicação técnica, não é? E didática para a gente entender, né? Qual vai ser a utilidade dessa 3D? A utilidade do 3D, assim, ela é muito ampla, a utilidade do 3D, porque você pode fazer objetos para sua casa, um objeto de decoração simples, como você pode fazer componentes que vão em aeronaves, que vão na estação espacial. Você tem amplitude muito grande de utilização do 3D. O 3D tem duas características muito importantes que você pode utilizar ele e que ele dá muito resultado. A primeira é na personalização. Então, se você precisa fazer alguma coisa personalizado para alguém, o 3D, como ele imprime peça a peça, ele não é um molde que a gente injeta várias vezes, você imprime peça a peça, ele tem a possibilidade de imprimir cada uma das peças diferente uma da outra. Então, se de repente, se eu quisesse fazer uma caneca, cada um com o nome de quem está aqui, a gente faz centenas de canecas, cada um nominal à pessoa. É ao mesmo tempo de produzir as 100 canecas. Agora, para sair essa réplica, né, é uma réplica. Pode ser uma réplica. Pode ser uma réplica. Nós precisamos do original, senão não se faz nada. Não, basta ter o desenho. Basta fazer o desenho ele eletrônico e ir mudando as características. Então, que nem nós tivemos uma perda fantástica, não é? Horripilante agora no Museu Nacional. Milhões de peças foram traduzidas e viraram pó, exatamente pó. Mas tem muita foto. Não é? Se fizer uma campanha, cada um entra com uma foto de frente, de lado. É lá do crânio da Luzia. Não, vai chover foto lá do crânio da Luzia, que todo mundo que ia lá fotografava. Poder-se-ia fazer um desenho bem elaborado, com detalhes oriundo desta foto e promover novamente o crânio da Luzia para o mundo material? Sim, poderia. Não é um mecanismo tão fácil você pegar várias fotos e compor. E é lógico também que não tem as características do DNA, historicamente falando, tem quantos milhares de anos, 60 mil anos, isso não é isso que eu estou falando, mas para a gente poder observar. Sim. Se houvesse, por exemplo, por segurança, uma cópia disso escaneado, seria possível fazer a impressão agora e pelo menos ter de volta um objeto parecido com aquele que foi perdido. Uhum. Agora, a gente sempre lembra, né, das coisas que nascem, crescem, aparecem, tanto para o bem quanto para o mal. Poder-se-ia fazer um órgão para o corpo humano, por exemplo? Sim, já existem impressoras que já são específicas para isso. E já tem funcionado em ser humano ou não? Já. Já. Isso é uma notícia fantástica. Na Europa, nos Estados Unidos, já. Eu disse para o bem e para o mal, como poder-se-ia fazer também uma arma. Como teve a confusão recente nos Estados Unidos lá, que liberou, né, alguns estados liberaram a impressão de armas. Como lá é liberado a arma, para eles a impressão da arma também é liberada. Aliás, a arma é um dos cases mais antigos na impressão, porque, claro, mexe com todo mundo, né? Só que também a arma, só para deixar claro isso, para que ninguém saia querendo comprar a impressora para fazer a arma é de um tiro só, porque nós estamos falando de uma arma de plástico. Então, o máximo que ela consegue fazer é dar um tiro, porque ela vai acabar estourando também. Não é uma arma, né, ainda não tem materiais bons o suficiente para você fazer uma arma impressa em casa a ponto de não ser detectado, que essa é a grande questão, né, de ser detectado nos detectores de metais, e imprimir, e dar um tiro. Agora, é só a gente pensar um pouquinho, Kleber, você vê um mundo que pode ser transformado com essa impressão em 3D. Por exemplo, o mundo da decoração. Sim. Para ambientes mais variados. É um espetáculo, você faz qualquer tipo de coisa e tudo com originalidade, né? Sim.
Tem um dos cases aí, inclusive, que eu ia comentar, que assim, não é só decoração, mas qualquer tipo de componente que você precisa fazer, ele pode ser extremamente personalizado e único. Então, tem uma empresa no Sul, né, que ela entrevista a pessoa, o cliente, detecta a personalidade do cliente, faz o desenho da peça, né, e usa a impressão 3D para fazer aquela peça que é única. Só aquele cliente vai ter aquilo. Então, pode ser algo decorativo para casa, mas pode ser um brinco, pode ser uma corrente, qualquer coisa que a pessoa... De que material? De materiais normalmente plásticos. Mas você não pode trabalhar o ouro, por exemplo? Não, na impressão ainda não. Na impressão ainda não. Você disse ainda não, quer dizer, há possibilidade. Há possibilidade. Você trabalha o ouro, trabalha a cerâmica, trabalha a madeira, vai trabalhando as mais variadas camadas de materiais, né? Já se imprime aço, por exemplo. Já existe um processo para impressão em aço. Puxa, em aço e em ouro não? Em ouro acho que ainda ninguém investiu em fazer, mas até como seria brinco, pela composição química, será? Pela forma de sinterizar as moléculas, né? Então você faz uma faca em 3D? É possível fazer uma faca em 3D hoje. O que já muda as baixelas. Nossa, dá para fazer tudo. Dá para fazer quase tudo em 3D hoje. Aí nós vamos ver alguns exemplos aí, né, do 3D. Já pensou na hora que nós que eu digo, somos cientistas, né, os especialistas, conseguirem fazer um coração? Já pode fazer o coração, ele vai funcionar no corpo humano? Um case interessante de coração que fizeram, uma menina que tinha o coração, nasceu invertido, as válvulas eram todas invertidas. Escanearam isso, fizeram a impressão, colocaram as válvulas no lugar, verificaram se ia funcionar ou não e depois abriram a menina para fazer a cirurgia. Então, a cirurgia, quando foi feita, já foi feita de uma maneira muito mais assertiva. Já se sabia o que esperar e aí colocaram o coração dela no lugar normal. Usaram como modelo para ver se iria funcionar. Agora, que já é um grande passo, já ajuda muito. Agora, imprimir o organismo vivo, o que eu sei é que tem algumas partes de cartilagem que já são feitas. Imagina se puder fazer rins, por exemplo. Aí seria um passo gigantesco para a humanidade, para a ciência, não é? Nós temos uma foto aí de um capacete. Eu acho que dá para encontrar no meio das fotos, é possível? Ou tem que seguir a sequência máxima do sucesso? O que é? Do cosplay? É do cosplay esse capacete. Né? Pode ser feito... hoje em dia, ligado ao entretenimento, tem muita coisa, né? Uhum. Então, esse é um exemplo que a gente trouxe, que é do cosplay. Né? Que são quando a pessoa faz aquelas fantasias, normalmente ligadas aos personagens, seja de quadrinhos, seja de filmes, Marvel, DC. Então, você hoje faz isso é negócio para muita gente hoje. Um cosplay pronto desse aí custa 20 mil reais às vezes. Não, é incrível. Né? O valor agregado disso é um outro mundo grande. Paralelo, o mundo da... Agora, por exemplo... é uma foto aí, esse rapaz é de Brasília, né? E ele montou tudo isso aí, tudo impresso. Né? Tem algumas partes, acho que pretas são de pano, né? Mas o resto é tudo impresso e pintado. Aí a pessoa em casa pode falar, quem que vai usar isso aí? Para quê? Bom, primeiro tem tem um universo, como você comentou. Um universo todinho paralelo. Exatamente. Mas ele pode fazer um vestido de noiva? Pode fazer vestido de noiva. Nós fizemos um evento há 2 anos atrás aqui no ABC e nós trouxemos 4 vestidos para fazer um desfile, para poder mostrar como seria isso. Né? É um material um pouco mais flexível, né? E pode fazer o vestido, sim. É uma outra técnica, né? Permite que você tenha cortes diferenciados, que você faça que a dobra seja diferenciada, aí você trabalha as possibilidades do 3D em cima disso. Outra coisa, na ortodontia também. Ortodontia também. Pode fazer na hora ali. Eu vou fazer esse dente aí para você. Tem muitos casos que já estão sendo usados. Aliás, a ortodontia é um dos primeiros nichos do 3D. Né? Começou a separar aquele 3D genérico. Aliás, já vem de 1984, uma coisa assim. A tecnologia sim. A tecnologia é uma antiga, coisa já mas antiga. ela tinha patentes que proibiam a utilização. É? Então, recentemente, há alguns anos, caiu a patente e aí começou a abrir o mercado para isso. Então, por isso que popularizou bem mais. Juridicamente falando, como é que uma pessoa pode entrar com uma patente barrando o progresso da ciência? Essa é uma grande crítica que tem a essa questão da patente. Né? Por um lado, tem a proteção de quem desenvolveu.
E por outro lado, que é a crítica de quem hoje usa o 3D. Tá certo, mas então, quanto tempo esperamos para poder... Daria proteção à pessoa que está desenvolvendo e um prazo para fazê-lo. É o normal, 25 anos. Te esperar, é bastante. Ah, é? Exato. Olha lá. Aí agora que caíram as patentes, está podendo ser utilizado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Para rádio, televisão, o que pode ser utilizado? O microfone, por exemplo. O 3D não, pode ser feito até o próprio cenário, né? A impressão para cenário, a impressão de alguns objetos que ficam aqui. Né? Por exemplo, você pode fazer suportes para as TVs, algumas adaptações para as câmeras. Aí temos infinitas possibilidades. E as coisas vão surgindo, as necessidades vão surgindo e a ciência vai avançando, né? Por exemplo, se você tivesse algumas câmeras mais antigas, né? Que de repente um ou outro suporte você já não encontra no mercado. Desenha, no dia seguinte ele está... Bom, vamos fazer esse intervalo, que tem coisas interessantíssimas para mostrar para vocês. Eu mesmo estou recebendo aqui, é um abajurzinho. Você olha assim, ele está desligado, você não vê nada. Dá para fechar aqui? É interessante, vai ficar como chamadinha para o próximo bloco. Ó, mas aqui, olha, é só colocar, tá vendo? Eu coloco, ó, depois ele aceso aparece. É o cenário do Show Mais, eu estou fazendo uma entrevista. Tá vendo? Mas depois a gente mostra detalhadamente, só para ter uma ideia do que pode ser visto. É de cabeceira, não é? Pode usar de cabeceira. Você, seu esposo, seus filhos, seu cãozinho de estimação. É infinito o uso dessa tecnologia. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta falando sobre 3D, recebendo com muito prazer o Kleber Rampazzo, que é organizador da Expo 3D BR, sócio na 3DX Filamentos. O Kleber, vamos iniciar esse segundo bloco falando dessa luminária aqui que eu mostrei no finalzinho do primeiro bloco. É muito interessante. Aliás, agradeço a Soares 3D Projetos do Tiago Meneghetti, que nos mandou. Nós podemos mostrar aqui, olha, tá vendo? Vocês vão ver já já, mas é um convidado. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Ah, mas não dá para ver quase nada. Então agora vamos mostrar para os nossos amigos de casa como é que fica acendendo essa luminária pelo tamanho dela. Ela é pequenininha, é uma luminária de cabeceira para o quarto, para o escritório. Dá para mostrar a outra luminária? Olha lá, tá vendo? Qual é essa tecnologia, o Kleber? Essa é uma técnica chamada litofane. Eu estava aqui na semana passada, aqui no auditório, bati uma foto, pode ver que tem até as câmeras, né? Eu estava por trás das câmeras. Perfeito. Bati essa foto, mandei para ele. Ele faz esse processo litofane que faz o quê? As partes mais escuras deixa mais espesso, as partes mais claras mais fininho. E aí ele imprime isso e dá esse efeito. Nossa, é muito legal. Para decoração de casa, para aviação, para tudo. Aí próteses. Imagina, você vai viajar, você tem algumas imagens que você gostaria de guardar. Então você faz um desse redondo, por exemplo, e aí você tem... Muito legal. As fotos que marcam a sua viagem dessa maneira. Com o timer ele vai girando. Vai girando. Próteses, vamos falar de coisas também que podem salvar vidas, né, e melhorar, não é? Facilitar a vida de muita gente. As próteses são fantásticas, então. Sim, as próteses, hoje nós temos 2 ONGs no Brasil que ajudam bastante essa questão das próteses, porque hoje a prótese, você tem uma dificuldade de acesso à prótese, depende basicamente do governo para ter acesso às próteses. E aí você entra na fila até chegar a prótese para a necessidade que você tem, que às vezes chega, principalmente no caso das crianças, chega até no tamanho errado. E aí a criança vai tentar usar, não consegue utilizar. Com a impressão, e vai perdendo tempo, né? Vai só perdendo tempo. Com a impressão 3D, é baixíssimo custo, né, e um acesso muito rápido à prótese. E aí, com o acompanhamento, né, de um médico especializado, se qualquer problema tiver, né, em qualquer ponto não tiver adequado, reimprime a peça, refaz o desenho e reimprime a peça. Então, nós temos ali 2 crianças que foram
atendidas nesse evento que nós fizemos aqui em São Bernardo, né? Das 4, 2 estão aí. Saíram já com seus bracinhos. Né? Isso uma criança que antes na escola não tinha o braço, hoje ela passa a ser o xodó da escola. Por quê? Porque esse braço pode ser feito personalizado do Homem-Aranha. Nós temos mais fotos da prótese? Eu creio que não. Tinha na mesa aqui, tinha algumas. Então já está chamado a foto das próteses. Podemos mostrar outras. Tem. Isso é um outro case, né, do 3D, que isso aí é o seguinte. Isso é um imobilizador feito pela Fixit. O que é isso? A pessoa quebra o braço em casa, ou desloca o rádio aqui, como eu já desloquei uma vez, né? Isso aí é uma peça impressa, né, que ela, colocada num pouco de água quente, ela fica mole e você forma ela aqui no seu braço, ela enrijece e fixa o braço, que prático. Substitui, no caso, o gesso. Essa tecnologia, ela já existem no mercado diversos modelos para isso. Fixador para dedo, fixador para mão, para o braço, para todas essas coisas. 1001 utilidades. 1001 utilidades. O 3D viabilizou para essa empresa o quê? Fazer uma produção rápida disso. Fez o desenho e valida isso no mercado. Então, isso o 3D traz de bom. Você teve a ideia, você conseguiu desenhar, imprimiu e consegue no mercado testar se aquilo foi bom ou não. Eu vi outro dia na televisão uma empresa, um estúdio que tira fotos em 3D. Então você pega a família, tira, mas é um negócio, dá até medo da gente se ver, né? É uma outra tecnologia, né? Você normalmente entra num estúdio, você é escaneado em 360 graus e imprime para você um objeto normalmente feito de cerâmica. Tá? Por isso que eu falei, já tem a cerâmica. É que o escaneamento 3D ainda é muito caro. O escaneamento, as impressoras, os materiais são mais baratos, mas o escaneamento ainda é um pouco caro e essa tecnologia no total, para você ter isso, por exemplo, num shopping, ele sai um pouquinho caro. Nós temos mais imagens para serem mostradas? Por gentileza, podemos ir mostrando aos poucos? Esse é um case também interessante, né, de uma empresa que transformou a produção dela para 3D. Esse é um case da Pé Sem Dor. Né? É o ortopedista. Mas esse é um chinelo, é isso? Não, essa é a palmilha ortopédica. Palmilha ortopédica. Palmilha ortopédica. Então você vai no ortopedista. Tá. Você faz, ajusta de acordo com. De acordo. Isso já existia, não é novo. Como que funcionava? Você ia no médico, o médico receitava a palmilha, você levava nessa fábrica, cortava-se o EVA, aquelas borrachinhas que a gente põe para as crianças cá em cima, aqueles tapetinhos, aquilo é o EVA. Cortava-se aquilo, 41, corta o tamanho. Colocava vários tipos, colava uma camada em cima da outra, vulcanizava. Era uma trabalheira grande. Agora você vai no ortopedista, você pisa lá numa espécie de uma balança. Nossa, só isso, olha só os benefícios para a humanidade. Sim, escaneia o seu pé e isso já vai para a fábrica. E a fábrica só imprime com a necessidade que você tem. Muito bom. Vamos mostrar outras? Esses são os vestidos, né? Esses são os vestidos que a gente comentou, né? Que foram impressos no Sul e a gente fez o desfile aqui em São Bernardo. Aqui desenha-se o vestido. Isso. E começa a imprimir. Num material mais flexível. Que a noiva não, né? A noiva você tem que... Não, a noiva alguém teve que fazer, É quase que inacreditável. É quase que um sonho. Sim. É quase. É quase, porque você... porque hoje em dia são tantas as novidades que a gente se acostumou a surpresas. Mas é uma baita de uma surpresa. Sim. Fantástico, fantástico. Hoje o Show Mais tá até já em 3D. Precisamos mostrar aí a luminária. A gente pode dar uma interrompida nessas fotos aqui e mostrar a luminária acesa, que a gente fez um estilo antes do programa. Olha, para quem ligou agora, a gente já havia mostrado. Estão mostrando novamente. Olha que espetáculo. É um negócio revolucionário, né? Sim, bem revolucionário. E, assim, o que o 3D traz de bom é essa questão da personalização e de viabilizar as coisas. Nós tivemos a ideia de fazer isso da semana passada para cá, mas essa imagem aqui está em 3D também, ó.
Tá bom, vamos continuar. Tem mais fotos de palmilha aí ou não? Não sei, vamos ver lá se vamos, porque, nossa, foto. a gente vai falar de casas também sendo impressas. O quê? Você vai fazer uma casa? Tinha até umas fotos aí, não sei se o pessoal conseguiu as fotos de casa impressa. Vamos ver se a gente acha aí casas impressas aí. Aqui no Brasil nós não temos nenhum case ainda, mas nós temos 2 cases que imprimem já, por exemplo, mesas parecidas com essa, em concreto. Ah, é? Então faz cadeira, faz mesa, faz objetos arquitetônicos. Para jardim é um espetáculo. Sim. Já peças grandes, 200, 300, 400 quilos, e já há projeto no Brasil de fazer uma casa até o final do ano. Puxa vida. Uma casa pequena pode ser impressa em 24 horas. Todas as paredes. Uma casa pequena, você diz o quê? 20 metros quadrados? 40, 50 metros. Puxa vida. Então, de repente, num colapso, você usar a impressora para restabelecer. Aí tem que levar a máquina para o local? Isso, a máquina no local. A máquina que se desloca. Exatamente, a máquina que se desloca. Não dá para... mas isso é fantástico. Escolhe-se o terreno e em 24 horas se faz uma casa. E dá para fazer uma linha de produção. Imagina que a primeira casa vai ser feita hoje, a gente põe os trilhos e põe a impressora em cima. Você já prepara a segundo terreno. Traz a impressora depois para cá enquanto você não está me falando isso. É possível já. Então você faz uma casa a cada 2 dias, por exemplo? Isso. Você já pode liberar uma casa a cada 2 dias, porque você aproveita a mão de obra para fazer um acabamento. Aí depois tem de dar acabamento, isso é outra história. Mas tudo na sequência, né? Você já pode fazer uma linha de produção de casas. Então, algumas vilas que a gente hoje já vê que as casinhas são todas iguais, num projeto desse, a casa... Sabe que às vezes eu fico pensando, Kleber, como é lógico que nós todos não estaremos, né? Mas em 2070, 2080, como é que vai estar tudo isso daqui? É um absurdo, não é? Porque antigamente, de século em século, demorava-se mais para ter grandes novidades. Exato. Se bem que tivemos grandes descobertas, a aviação, nossa, o professor Christian Barnard, a primeira operação cardíaca, de grandes passos. Tanto é que o astronauta norte-americano falou, um pequeno passo para um homem, quando ele andou na Lua, um grande passo para a humanidade. Mas isso aí está se catapultando, está cada vez mais. O mundo não para de ter novidade. Uma velocidade impressionante. O mundo da aviação também pode ser utilizado em 3D? O 3D já é utilizado no ITA, por exemplo, eu já fui lá dar palestra no ITA e eles estudam bastante a questão do 3D. Tem muitos componentes que você não consegue viabilizar via manufatura tradicional, mas você consegue viabilizar via impressão, porque você vai fazer o Airbus, vai fazer 30 mil, não, você vai fazer uma quantidade pequena. E aí o 3D consegue fornecer peças para isso. A gente já até está se acostumando, mas o drone é um grande passo também. Não é? Porque imagina um drone maior, mais possante, tripulado, que seja uma pessoa. Louco. Onde é que nós vamos parar com ele? Quem sabe? Já existem drones bem grandes, né? Já existe, né? Já existe. Agora precisa organizar o espaço, um monte de fio, um monte de torre, um monte de monte também. E legislação também, né? Porque, por exemplo, e legislação, claro. Então, não existe nada na legislação que permita ou não permita o 3D. Os juristas nem sonhavam em... Exatamente. Acho que tem uma foto do Groot aí, que é dos Vingadores aí, que está na moda. Será que eu posso fazer um Groot para mim em casa ou não no 3D? Isso, a lei ainda não diz se pode, por isso que vai sempre existir. Se pode usar a prótese, se não pode usar a prótese. Claro. Assim caminha a humanidade, entre o bem e o mal. Sempre vai ter os bem-intencionados, os mal-intencionados, que utilizam uma máquina fantástica dessa para fazer coisas que não devem ser feitas, e assim vai ser sempre. Podemos estar no ano que for. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do Kleber Rampazzo, organizador da Expo 3D BR, sócio na 3DX Filamentos. Agradecer o Tiago Meneghetti aqui da Soares 3D Projects, não é? Que nos mandou esse mimo aqui, que é essa luminária de cabeceira. Obrigado, Kleber. Obrigado a você. Um abraço a todos, um excelente final de noite. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 6 horas da tarde, logo após Verbum, a Palavra de Deus. Boa noite a todos e até lá.